Oi pessoal, hoje é terça-feira, dia 7 de abril de 2020 e nós vamos começar aqui mais uma aula de história. Hoje vamos falar sobre o conteúdo da nossa unidade 2, o livro. Então pega o seu livro de história, abre na página 24 e antes de começar, vamos primeiro relembrar o que nós aprendemos na semana passada. Semana passada nós vimos que o surgimento da agricultura, trouxe uma mudança enorme para as primeiras cidades, para os primeiros grupos humanos há muitos anos atrás. Há cerca de 12 mil anos atrás, tivemos aí o surgimento da agricultura e o homem ele deixou de ser nômade, ou seja, ele deixou de se deslocar de um lugar para o outro em busca de alimento, em busca de abrigo e passou a se fixar no mesmo local. Ou seja, ele deixa de trocar de caverna em caverna para habitar agora no mesmo local. Ele se tornou o quê? Sedentário. Hoje em dia nós somos sedentários? Somos. Todo mundo tem as suas casas. Nós não precisamos ficar em busca de alimento, plantar o seu próprio alimento, Nós temos hoje em dia os supermercados, as padarias, uma enorme facilidade para comprar os nossos alimentos, os nossos produtos. A gente tem hoje em dia iFood, que entrega em casa, lanchonetes, os shoppings e diversas outras possibilidades para termos o nosso alimento. Então, muita coisa mudou com relação ao passado. Ao passado, então, nós vimos que os nômades eles precisavam se deslocar para procurar o seu próprio alimento, porque eles ainda não sabiam como plantar, como sempre ter aquele recurso dos alimentos. Hoje em dia é diferente. Hoje em dia, os seres humanos se tornaram sedentários, graças à descoberta da agricultura. Então, pessoal, nós vimos também que as primeiras grandes civilizações, os primeiros grupos humanos, as primeiras grandes cidades, elas surgiram em volta dos rios. Por que isso? Porque elas precisavam utilizar os rios para a agricultura e também para outras atividades cotidianas ali das cidades. Então, as primeiras civilizações, as primeiras cidades são conhecidas como cidades fluviais, sociedades fluviais, porque elas se desenvolveram ao entorno dos rios. Os primeiros grupos humanos se desenvolveram, se fixaram ali nas margens daqueles rios para poder utilizar esses rios na sua agricultura e nas suas atividades domésticas também. Então, nós temos aí, olha o mapinha aí, nós temos aí o caso da sociedade mesopotâmica que se fixou ao entorno dos rios Tigre e o rio Eufrates. Temos também o caso da primeira civilização indiana que se fixou no entorno do rio Indo. E a sociedade chinesa que se fixou no rio Amarelo. E por último, temos aqui o caso do Egito, que se fixou no entorno do rio Nilo. O rio Nilo, pessoal, era inclusive considerado uma dádiva. O que é uma dádiva? Uma bênção. Uma bênção dada porque eles utilizavam muito esse rio, eles precisavam muito, esse rio tinha uma importância enorme para eles. Tanto que eles construíram diversos canais de irrigação, eles construíram drenagens, barreiras, para poder utilizar melhor esse rio no seu dia a dia, na sua vida cotidiana. Eles precisavam muito, então eles desenvolveram todo um sistema, uma construção enorme, uma construção gigantesca de obras públicas para poder utilizar cada vez mais e cada vez de uma forma melhor esses rios no seu dia a dia. Então, a gente vê que as primeiras cidades elas têm uma importância enorme, tanto na agricultura quanto nesses rios, nesses grandes rios. E aí, com o passar do tempo, as primeiras sociedades elas vão aí se desenvolvendo no decorrer da história. Outra coisa que a gente precisa perceber, agora já para a gente entrar na nossa aula de hoje, é que essas sociedades, pessoal, além delas precisarem se preocupar com a sua vida no dia a dia, elas também precisavam se preocupar com as invasões dos territórios, com os outros povos, porque naquela época havia muitas disputas por territórios. Os povos brigavam muito entre si. A gente tinha diversas cidades que eram chamadas de cidades-estado. O que é isso? Eram cidades que eram independentes entre si. Várias cidades, umas próximas às outras, que eram independentes e elas tinham ali sua política, sua economia, tudo muito bem certinho. Elas não precisavam de um outro grupo para poder se manter. Elas conseguiam viver de forma independente. E a gente tem essas primeiras cidades-estados e elas disputavam os territórios uma com as outras.
Então a gente tem um período marcado por muitas guerras, muitas divisões ao longo da história, muitas disputas territoriais. E aí, pessoal, então com isso a gente começa a perceber uma coisa, que se a gente tem tantas disputas, agora a gente tem a agricultura, o crescimento das cidades, o crescimento da população, porque agora já que a gente tem uma grande produção de alimentos, as pessoas não morreriam de fome, assim como provavelmente acontecia há muitos anos atrás. Os grupos humanos agora tinham a possibilidade de se desenvolver melhor, de crescer mais, de aumentar o seu número de habitantes. Vamos ler aqui? Olha, o crescimento das primeiras cidades e o aumento da população fez surgir a administração pública. Então é isso que a gente vai entender aqui agora. Como que essa organização da sociedade surge? Por que surge uma organização da sociedade? Porque a gente está vendo aqui agora o quê? Que a agricultura vai surgir, os primeiros grupos humanos se fixam nos locais, a gente tem o crescimento das cidades, junto com o crescimento da cidade nós temos o que? O crescimento da população também, porque agora essa população tem mais condições de sobreviver, já que eles não passam frio, não passam fome, então essa população começa a aumentar em quantidade. Então a gente agora tem um número grande de cidades, um número grande de pessoas, uma divisão de trabalho, de tarefas a cumprir. E o que a gente vai precisar então dentro dessas sociedades? De uma figura para governar. E é aí que vai surgir a administração pública, da necessidade de ter uma pessoa, de ter um governo para poder controlar, para poder organizar todas aquelas atividades que aconteceriam dentro das cidades. É assim que surge a administração pública. Então, entenderam, pessoal? A gente tem um grande número de cidades, a gente tem um grande número de pessoas e de tarefas e de coisas a cumprir. Então, é necessário que tenha uma pessoa para controlar essas atividades. E também para fazer a defesa da sua cidade, como eu já expliquei aqui agora. Viram que os primeiros grupos disputavam muitos territórios? Então, a gente precisa de uma pessoa para comandar um exército, para fazer a defesa daquela cidade, para que ela não seja invadida por um outro território, porque é isso que vai acontecer com muitos grupos ao longo da história. Então, eles precisam de uma pessoa que seja responsável por controlar aquelas atividades, fazer a defesa, controlar os impostos, controlar os alimentos, o número dos habitantes que tem naquela cidade, e assim, então, pessoal, vai surgir a administração pública. E como será, então, que essa figura desse governante vai administrar esse povo? Será que ele vai fazer isso sozinho? Será que ele vai utilizar algum recurso? Pois é. Será que a gente consegue tomar conta de uma cidade sozinho? A gente tem um caso hoje do nosso país, vamos colocar o município da Serra. O prefeito faz alguma coisa sozinho? Ele tem a ajuda dos vereadores e de diversos outros setores que trabalham na Câmara, que trabalham na Prefeitura, para poder conseguir organizar melhor a nossa sociedade, o nosso município, controlar as nossas atividades, fiscalizar e tudo mais. Então, o mesmo acontece com essas primeiras sociedades. O governante ele vai precisar da ajuda de outras pessoas, de outros setores, para poder fazer aquela administração de uma forma melhor. Ainda mais pensando muito mais de pessoas no auxílio, né? Porque eles não tinham um controle igual a gente tem hoje de informações, eles não tinham isso naquela época. Então eles precisavam ainda mais de ter o auxílio de outras pessoas, de outros setores para realizar essa administração pública de uma forma perfeita. E além do auxílio de outras pessoas, pessoal, o Estado, o governo, o governante vai utilizar também a escrita. Para que ele vai utilizar essa escrita? Vamos ler aqui. A escrita foi criada pelos sumérios e foi muito utilizada para registrar e controlar melhor as atividades. Então, a escrita naquela época vai ser uma espécie de uma contabilidade. O que é isso? Eles vão utilizar a escrita naquela época para registrar a quantidade de alimentos, a quantidade de pessoas que existem naquela cidade, a quantidade de impostos, de pessoas que têm que pagar impostos. É dessa forma, é para isso que a escrita vai surgir naquela época, para auxiliar dessa forma. Hoje em dia a gente tem uma escrita de uma forma muito mais diferente. A gente utiliza para isso? Utiliza, mas a gente também utiliza para outras coisas. Nós utilizamos hoje em dia para escrever textos, poesias, outros conhecimentos. Nessa época, ela era muito utilizada para isso, para controlar as atividades das cidades, para organizar, para contabilizar
contabilizar os números, números de alimentos, números de pessoas. É para isso que a escrita vai surgir naquele momento. E, como a gente está falando aqui, além da escrita, a gente vai ter o auxílio, então, de outras pessoas para ajudarem aí esse governante a fazer o governo, a ter o controle dessa sociedade. E aí, pessoal, a gente pode usar agora como exemplo o caso da sociedade egípcia. Tá vendo aí a pirâmide na imagem? No caso da sociedade egípcia, em específico, pessoal, tem o surgimento da figura do faraó. Tá vendo aí no topo da pirâmide? Quem é o faraó? O faraó é um líder político, é um líder militar e também um líder religioso da sociedade egípcia. E aí, pessoal, o que esse faraó vai fazer? Ele vai controlar todas as atividades que acontecem ali dentro do Egito. O faraó vai controlar todas essas atividades. E será que ele fazia isso tudo sozinho? Não, ele não fazia isso tudo sozinho, não. A gente vê aí na imagem que abaixo do faraó temos os nobres e os sacerdotes. Depois temos os soldados que vão fazer a defesa, né? A defesa daquela sociedade contra a invasão de outros povos, de outros territórios. Abaixo temos os escribas, depois temos os comerciantes, os artesãos, os camponeses e, por último, os escravos. Então, nós vemos aí, pessoal, que surge toda uma complexidade, uma organização dentro dessa sociedade para que ela funcione de uma forma perfeita. A gente tem uma divisão. Quem faz cada coisa dentro daquela sociedade? Quem governa, quem trabalha no campo, quem faz as atividades do comércio, os escravos. Nós temos aí uma organização da sociedade, que é isso que estamos estudando agora. Com o tempo, então, com o surgimento das primeiras cidades, a gente vai ter ao longo do tempo uma organização dentro da sociedade, porque nós precisamos definir quem ocupa cada função dentro da sociedade, né? É dessa forma que surge a organização, da necessidade de dividir quem vai governar, quem trabalha, numa divisão de tarefas, uma divisão de funções e da necessidade de ter um controle, né, de forma geral, sobre todas aquelas atividades que estão sendo desenvolvidas naquela cidade, naquele império. E assim nós vivemos até hoje. Nós temos aqui nosso país, né, por exemplo, dentro do Brasil, nós temos um presidente que governa. O presidente governa sozinho? Não. Ele tem o auxílio de ministros, de governadores, de senadores, de deputados. Dentro dos estados nós temos os governadores, temos os prefeitos das cidades, temos os vereadores. Então é uma rede de pessoas responsáveis para poder governar e ter um melhor funcionamento então, na nossa sociedade. Então, uma divisão de tarefas para controlar todas as atividades que são realizadas dentro da nossa sociedade. E isso acontece ao longo da história também. Se nós formos estudar os reinos, as antigas sociedades que viveram, vamos ver que ao longo do tempo a gente tem uma sucessão de reis, de rainhas, enormes disputas que aconteciam. Por exemplo, a gente pode citar aqui o caso dos sumérios. Sumérios são um povo da Mesopotâmia, a primeira civilização que existe na história. E os sumérios, eles foram derrotados. Eles perderam os seus territórios para o rei Sargão I. O rei Sargão I era um rei acadiano. E aí, com isso, quando ele derrota os sumérios, ele passa então a governar aqueles territórios sumerianos, e assim sucessivamente ao longo da história nós vamos ter aí uma sucessão, diversos acontecimentos de guerra, de disputas territoriais ao longo da nossa história. É uma história muito marcada por tudo isso. E aí, pessoal, uma coisa importante também que nós precisamos perceber é que além da figura de um governante, nós temos também, que faz toda essa administração pública, nós também, para conseguirmos manter a sociedade, existe aí um grupo, que é o grupo dos comerciantes, o grupo dos camponeses, que é o grupo dos trabalhadores, que ao longo da história, eles que movimentam de fato, né, toda essa sociedade, porque eles trabalhavam no campo, eles trabalhavam na agricultura, produziam os utensílios, trabalhavam no comércio. Ao longo do tempo, os trabalhadores também são uma figura importantíssima dentro da organização da nossa sociedade, atualmente e também há muitos anos atrás. Então, pessoal, será que eles eram desvalorizados assim como hoje? Sim, muito. Ao longo da história, os camponeses, os trabalhadores de forma geral,
também sofriam muito com essa questão de uma posição social, sabe? O faraó, por exemplo, do caso do Egito, ele ocupava uma posição social muito privilegiada. Ele realmente tinha um local muito... Ele era considerado um rei divino, um rei político e um rei militar. O que isso significa? Que ele era considerado como um deus na terra. Além de ser um ser humano, ele também era considerado um deus. Então ele ocupava uma posição social de muito prestígio. Ao lado dele a gente tinha os nobres, os sacerdotes, que também ocupavam uma posição muito privilegiada dentro da sociedade. E abaixo a gente vai ter os trabalhadores, os comerciantes, os camponeses, por último os escravos, que eram pessoas totalmente sem privilégios dentro da sociedade. Não ocupavam a mesma posição dentro da sociedade que os governantes, que as pessoas que auxiliavam o faraó a governar. E isso acontece até hoje? Acontece. A gente tem muitas classes, né, que são muito desvalorizadas até hoje. Então, essa videoaula foi para nós vermos como surgiu então essa organização, como surgiu essa necessidade, de onde que surgiu essa figura de uma pessoa que governa, de uma pessoa que trabalha, de um camponês. Surgiu disso, pessoal, da necessidade de controlar todas as atividades devido ao crescimento da população e devido ao crescimento das cidades. Hoje, então, nem se fala, né? Nós temos cidades enormes, países muito grandes, uma quantidade enorme de pessoas em todo o mundo. Então, nós temos aí necessidade de ter um governante para controlar todas essas atividades. Então, por isso que é importante a gente entender isso daqui, para a gente entender a nossa vida hoje. Por que nossa vida hoje é dessa forma? Então, a gente tem que voltar há muitos anos atrás para poder conseguir entender isso daí, tá bom? Então, agora, pessoal, façam novamente a leitura do livro, da página 24, e depois vamos fazer os exercícios, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar, estou à disposição de vocês. Pode me mandar uma dúvida no e-mail, no fórum, na plataforma, tá bom? Que eu estou à disposição de vocês. E, pessoal, até a nossa próxima videoaula, tá bom? À medida que vocês conseguirem cumprir com as atividades, por favor, me enviem as atividades, tá bom? Porque eu preciso ter o controle delas. E qualquer dúvida pode me procurar, tá bom? Tchau!